todos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com todos. Amém? Amém. Muito bom. Quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de 48 a 59. Diz assim a palavra de Deus: Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disse-lhes os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém? Um texto não muito comum para um sermão, um texto que me requereu muito estudo, muita preparação para entender, compreender e passar para os amados irmãos. É um texto desafiador, é um texto que, ao mesmo tempo que é desafiador, tempo que nos instiga, é um texto também que nos dá esperança, nos alimenta e nos reconforta. E para iniciar esse sermão, eu quero falar alguns conceitos, começar com conceitos, para a gente entender. E o tema deste sermão eu coloquei como a identidade de Jesus. A identidade de Jesus. O binômio identidade e alteridade está sempre presente na sociedade em que vivemos e tem essencialmente a ver com a relação eu e o outro. Identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos de um indivíduo, podendo falar-se de uma identidade individual ou coletiva, falsa ou verdadeira, presumida ou ideal. O termo identidade pode ter vários significados, e portanto aqui referir-se que em sociologia a identidade é o compartilhar de várias ideias e ideais de um determinado grupo. Para alguns autores, o indivíduo forma a sua própria personalidade, mas também recebe um meio onde realiza sua interação social. Ou seja, a existência do eu individual só é permitida mediante um contato com o outro, surgindo assim o conceito de alteridade. O termo alteridade significa colocar-se no lugar do outro nas relações interpessoais, significa ter consideração, valorizar, identificar-se, dialogar com pessoas diferentes culturas, de diferentes culturas, religiões, identidades, etnias, classes sociais e assim por diante.
Esse é o primeiro conceito que eu quero trazer esta noite: identidade e alteridade. É o eu e o outro. O eu, tudo que é caracterizado, tudo que me descreve como um ser indivíduo, como nós, como indivíduos, né? E também o outro, com suas características, o que me descreve, o que leva a ser o eu, o que vem a ser o eu, as minhas características, como eu sou reconhecido. Provavelmente quando nos perguntas quem, na nossa sociedade, quem é você, nós falamos primeiramente a nossa profissão. Não é verdade? Eu sou advogado, sou sapateiro, sou engenheiro, sou juiz, sou pintor. Não é de fato? É algo que nos comunica com o outro. O outro nos reconhece o eu. E assim também nós, numa interação entre o meu eu e o outro, nós temos a questão da alteridade. É o outro, as suas características, o que forma. E muitas das vezes, para definir o que eu sou, o meu eu preciso do outro, eu preciso da autoridade, eu preciso da sociedade, eu preciso de uma comunidade para me ajudar a entender ou descrever o meu eu, para eu conhecer o meu eu. E mais um conceito que eu quero trazer aqui, para a gente depois adentrar no texto que nós acabamos de ler. O conceito é um conceito que veio da mitologia grega, o conceito de narcisismo. O conceito de narcisismo, pensado da psicanálise, da psicologia, define um indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. O termo é derivado de Narciso, que, segundo a mitologia grega, era um belo jovem que despertou o amor da ninfa Eco. Mas Narciso rejeitou esse amor e por isso foi condenado a apaixonar-se pela sua própria imagem refletida na água. Narciso acabou cometendo suicídio por afogamento. Posteriormente, a Mãe Terra o converteu em uma flor. A flor deu origem ao Narciso, né? Uma flor chamada de Narciso. Os indivíduos narcisistas são frequentemente fechados, egocêntricos. Por que eu estou falando esses conceitos? Eu falei um conceito da psicanálise, da psicologia, muito utilizado. Mas essa relação que nós perdemos no jardim do Éden, nós não perdemos simplesmente um relacionamento com Deus. Nós manchamos o nosso relacionamento com o próximo. Nós manchamos e corrompemos o nosso relacionamento também com o nosso planeta, com o mundo ao qual nós somos inseridos, o mundo ao qual nós vivemos. E esses relacionamentos estão corrompidos. Ao ponto de, como Narciso, ele se apaixona pela própria imagem. Nós, como pecadores, com a natureza corrompida, nós somos levados a olhar para o nosso próprio eu. E o nosso próprio eu, numa relação dialética, uma relação de convivência, de comunhão com o outro, é interferido justamente por nosso pecado. Nós reconhecemos, é muito fácil nos reconhecer como indivíduos, não é isso? Mas não é tão fácil reconhecer o outro. Tudo que não sou eu no outro, eu odeio. Agora, o que sou eu no outro, eu amo. Porque eu estou me vendo no outro. Tudo que eu olho para uma pessoa e me vejo, mas ele gosta de jogar futebol. Esse cara é 10. Ela gosta de jogar vôlei. Muito bom. Gosta de nadar. Eu não gosto de nadar, então esse cara também por fora. Jogar tênis, isso aí é almofadinha. Tudo que não sou eu no outro é objeto de meu ódio. Porque eu amo a ideia do meu eu. Eu amo, na verdade, o reflexo. Esse reflexo que é refletido, né, na água, a minha imagem. E aí eu crio uma imagem que eu
que é real. Eu acho, por exemplo, muitas vezes nós somos levados a achar que nós somos, em todos os debates, nós somos o quê? O errado ou o certo da discussão? Provavelmente você vai falar, nós somos o certo. Sempre estamos certo. O outro sempre está o quê? Errado. O outro sempre está errado. Porque a nossa ideia é que nós somos perfeitos. Nós somos extremamente perfeitos. O que não é perfeição é culpa do outro. É culpa do outro. E aí nós criamos uma ideia, um ideal no mundo das ideias, né? De uma imagem perfeita. E aí nós queremos que todos os demais sejam igual a quem? Um conceito de alteridade seria na verdade, seria, se tivesse jeito de colocar um eu no outro, seria 10. Acabaria todos os problemas, soluções, seria a solução do mundo. Eu recordo quando eu tinha lá meus 18 anos de idade, e aí já na igreja, eu tinha a capacidade de pensar, falei, puxa, se todo mundo fosse igual eu, não teria guerra. Se todo mundo fosse igual eu, seria uma maravilha. Se todo mundo fosse igual eu, puxa, seria muito 10. A gente ia ter muitos jogos bacanas de videogame, nós iríamos ter livros bons. Estão entendendo? Agora, eu quero convidar os amados a, junto comigo, adentrar no texto dessa noite. E o primeiro ponto é a tentativa de identificar, taxar o outro. Nós vemos um diálogo, que na verdade começou extremamente tenso entre Jesus e os judeus. Os judeus declarando, ou taxando, tentando identificar o outro, tudo que não era eles, tudo que não era comunidade judaica, na mente ideal dos fariseus, dos escribas, como algo pernicioso, como algo horrendo, como o próprio demônio. A primeira característica que nós vemos, que quando nós necessitamos ou queremos conhecer alguém, nós devemos, ainda que seja difícil, ainda que seja um exercício das nossas atividades, um exercício cognitivo, de conhecimento, nós devemos aguardar o máximo possível e ter um cuidado de não sermos preconceituosos. Preconceituoso. E o que é preconceituoso? Preconceituoso é um juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. O preconceito é resultado da ignorância, das pessoas que se prendem às suas ideias preconcebidas, desprezando outros pontos de vida. Por exemplo, na maioria dos casos, as atitudes preconceituosas podem ser manifestadas com raiva e hostilidade. Raiva e hostilidade. Tudo começou com os fariseus, essa disputa, única e exclusivamente nos capítulos anteriores, quando Jesus vai e cura um homem. Cura um homem no sábado. No sábado. Quebrou um paradigma. Peraí, mas como alguém vai quebrar a lei? Quebra a lei e ainda vem na sinagoga, vem querer ensinar, querer explicar como o povo segue esse homem. Como o povo segue esse homem? Começou o quê? Uma tendência de querer conhecer Jesus Cristo por parte dos fariseus. O povo estava lá, o povo via, o povo acreditava, o povo falava, por acaso virá
ou Cristo, né? Terá outro Cristo, ou Cristo fará coisas maiores que Jesus. Cristo, no sentido terminológico, significa ungido. Não é o sobrenome de Jesus, né? É o significado, é um título, o ungido de Deus, Cristo. E aí os judeus, os fariseus, começaram então o quê? A perseguir de forma hostil, porque ele representava tudo o que a comunidade judaica não era. Jesus representava a libertação, representava o amor. E olha que engraçado, apesar de os fariseus conhecerem as Sagradas Escrituras, é muito interessante isso, e a gente vê isso no capítulo anterior, capítulo 7, no diálogo, e a gente vê o seguinte: então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras, Jesus tinha anunciado, conversado, diziam: este verdadeiramente é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Olha só, o preconceito impediu, o eu ali impediu, o ideal de Cristo, do ungido, impediu de eles conhecerem de fato Jesus. O Cristo estava ali, o Cristo estava junto com eles, o Cristo estava conversando com eles, estava ensinando eles, estava curando eles, estava realizando milagres no meio da comunidade. E eles conheciam a Bíblia. Isso é interessante. Eles conheciam a Bíblia. Mas em vez de investigarem, procurar saber de onde esse Jesus viera, foi mais fácil o quê? Foi mais fácil taxar. Foi mais fácil apontar o dedo. Foi mais fácil chamá-lo de samaritano. Samaritano você pode entender como herege, como alguém herege, alguém impuro, alguém que não é digno de viver no meio da comunidade. E se não fosse só samaritano, né? Mas continuou. Ou é samaritano? Foi uma pergunta retórica. Ou é samaritano, ou tem demônio. Era para Jesus dizer que um dos dois, os fariseus tentam, né, questionar ou pegar, fechar o cerco num argumento com Cristo. Ora, quantas vezes nós, na nossa sociedade, na nossa vivência, temos taxado, temos identificado o outro como alguém inferior, como um lobo, né? Como alguém que não merece os cuidados, como alguém que não merece desfrutar de um relacionamento com você ou conosco. Nós acabamos de passar, ou estamos passando ainda, por um período na política conturbado. Eu observo teólogos, pastores, tanto posicionados de um lado quanto posicionados de outro, cuja teologia, para mim, é legal. Só que talvez o preconceito, talvez o ideal que nós temos, o que cada um desses teólogos, cada das pessoas que estão nas nossas famílias, né, ao passar por esse momento de estranho, né, na política, não consegue interagir. É hostil, taxa. Esse aqui é da direita, esse aqui é da esquerda, como se nós fôssemos identificados simplesmente por ser de esquerda ou direita. Esquece que antes de mais nada nós somos um indivíduo, somos pessoas, somos
somos pais de família, mães de família, temos filhos, né? Temos irmãos, temos um trabalho, temos uma vida vivida numa comunidade, mas nos é muito mais fácil taxar e cortar. Se tem, corta. Se não tem, nem adiciona no Facebook. Nem adiciona. Uma frase do pastor batista Martin Luther King diz o seguinte: ou aprendemos a viver como irmãos, ou vamos morrer juntos como idiotas. Ou aprendemos a viver como irmãos, ou vamos morrer juntos como idiotas. Extremamente forte. O segundo ponto Jesus é identificado pelos judeus. Jesus é identificado pelos judeus. Olha só que interessante. Quando Jesus responde, né? Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai e vós vos amais. Significa que eu honro meu Pai, eu honro Deus, eu estou cumprindo os mandamentos, eu estou andando de forma perfeita para com Deus. Vós que acha que tem no seu ideal uma conduta perfeita, santa, sequer conhece a Deus. Foi isso que ele estava querendo dizer. Sequer honra o seu Pai que está no céu. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque junto. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. No que ele fala isso, ele já dá uma margem, ou, na verdade, os judeus, os fariseus, os escribas, já entendem o que? Pera lá, agora sim, se antes eu tinha um preconceito, agora estou me relacionando com Jesus, estou me relacionando com outro, agora eu tenho certeza, agora sim eu posso falar: tens demônio, estamos certos disso, tens demônio. E aí os judeus vão continuar a discorrer. Agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará morte eternamente? És maior do que... Não, aqui não vou continuar, só até aqui. Sabe o que é interessante? O interessante é que no nosso relacionamento com o outro, e quando nós não concordamos com o que nós ouvimos, e ainda para não perder uma discussão, e para comprovar, saciar o meu eu ideal, aquele reflexo que eu acho que eu sou, em vez de eu contra-argumentar, o que eu faço? Tem um termo em latim chamado argumentum ad hominem, argumento contra a pessoa. Significa que é uma falácia identificada quando alguém procura negar uma proposição com uma crítica ao seu autor e não ao seu comentário. Significa o quê? Que em vez de eu contra-razoar, em vez de eu contestar as falas, por exemplo, os judeus contestar a fala, o ensinamento de Jesus Cristo, o que eles fazem? Eles atacam a pessoa. Não tem argumento, não tem conhecimento. Simplesmente tem o eu. Um ego, um alter ego não, mas um ego gigantesco. E em vez de debater ou aprender, eles atacam quem? A Cristo. Agora eles falam: estamos certos. Agora sim estamos certos. Tens demônio. Tens demônio. Não pode ser outra coisa que não seja isso. Eles não compreenderam que guardar a palavra, esse morrer, não era morrer, é no mesmo sentido
daquele sentido do jardim do Éden. Se comeres esta fruta, esse fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, certamente o quê? Morrerás. Mas não é uma morte física, é uma morte espiritual, é uma morte em que nós perdemos o relacionamento com Deus. Agora não estamos mais prontos ou aptos a ouvir de forma límpida a voz de Deus. Agora o meu eu está na frente. E aí quando Jesus fala, olha, se creres em mim, né, se cumprires o meu mandamento, né, se as minhas palavras permanecerem em vós, não morrerás, não experimentará, não saboreará, não conhecerá o processo cognitivo, a morte. É a morte espiritual. Mas eles não compreenderam. Eles não compreenderam nada, na verdade. Não queriam compreender nada. Jesus vem debatendo com eles desde o capítulo 7. E a gente chega no capítulo 8, no início do capítulo 8, das discussões. E eles sempre chamavam, tem demônio. Eles procuravam matar Jesus. E Jesus, sabendo, né, falou, olha, se vocês de fato seriam com o pai Abraão por pai, por que então intentam me matar? E aí eles falam, você está louco? Tens demônio? Elas têm demônio. Sempre atacando o quê? A pessoa. Sempre atacando a pessoa, não um argumento. E caminhando para o terceiro e último ponto, a verdadeira identidade de Jesus. Aqui tudo desvela. Desvela em partes. Mas para a gente é algo maravilhoso. E aí no versículo 53, continua uma indagação deles, né? És maior que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Agora sim perguntaram, quem é você então? Vocês tentaram já no início taxar, olha, ou você é samaritano ou tens demônio. Depois eles tiveram a certeza que era o quê? Que era demônio, que tinha demônio. Agora eles estão... Então quem que é? Quem é você? Nos diga. Nos diga quem é você. E aí Jesus vai. A partir do versículo 54. Jesus respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós. Mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Olha só, Abraão, vosso pai, viu, se alegrou quando viu o meu dia. Alguns teólogos dizem que de uma teofania, né, uma aparição de Deus para Abraão foi o próprio Jesus Cristo. Alguns teólogos entendem isso. E Abraão, quando vê a Jesus Cristo, quando vê a promessa e atende pela fé, ele se alegra. Mais uma vez, os fariseus, os judeus, então continuam. Perguntaram-lhes, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha só como que inverte a pergunta. Como há uma inversão. Geralmente o maior é visto, não é verdade? Geralmente o maior é visto. Cristo é visto por Abraão. Aí eles falam, mas acaso, ou não tem 50 anos e você viu? Ou uma inversão, você viu? Não, Jesus Cristo é visto por Abraão. É o inverso. Eles distorcem mais uma vez. É o versículo 58. É a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, ego eimi, eu sou. Eu sou. Se nós puxarmos um link, e aqui
o ápice da revelação de Deus, a revelação de Jesus. Aqui Jesus estava falando. Pela terceira vez ele fala o eu sou. Mas as outras vezes ainda fica meio que passa batido. Mas dessa vez ele fala de forma clara, objetiva. Antes de Abraão existir, eu sou. E aí, se a gente observar, voltar no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz assim: eu sou, quando Deus conversa com Moisés, no diálogo, quando ele pergunta: quem direis, pois, que tu és, Senhor? Aí Deus fala: eu sou o que sou. Disse mais: eu sou o que sou. É isso, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Finalmente os judeus entenderam a verdadeira identidade de Jesus. Jesus é o grande eu sou o que sou. O mesmo termo utilizado por Deus ao se fazer conhecido a Moisés e o povo hebreu. Jesus é o Verbo encarnado. João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse foi o ápice, a grande revelação. Todo mundo antes de Cristo e depois de Cristo, eu acho que daí a vida para estar ali, para ver Jesus Cristo, para ver essa realização, esse evento. E aí a gente pode nos perguntar: bom, agora sim os judeus reconheceram Jesus como Deus, como Messias, como o Cristo. É isso que acontece? Não. Versículo 59: então pegarão pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus se ocultou e saiu do templo. Ainda assim, o nosso pecado nos impede de enxergar a verdade que é a identidade de Jesus Cristo. Jesus não foi apenas um homem. Jesus não é apenas uma criação. Jesus não é apenas um homem iluminado. Jesus é o único Salvador. Jesus é o Redentor da humanidade. Jesus é o Redentor da humanidade. Jesus é Deus. Jesus é o Deus Trino. Caminhando agora, meus amados irmãos, para a conclusão. Concluindo, eu quero concluir o meu sermão citando um texto do C.S. Lewis, publicado no seu livro Cristianismo Puro e Simples. E é um desafio para a gente. Diz C.S. Lewis, estou tentando impedir que alguém repita a rematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer, C.S. Lewis fala. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático. Seria um lunático. No mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passa de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixar.
parece-me óbvio que ele não era nem lunático, nem demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Irmãos e irmãs, ante a explanação do nosso sermão, somos questionados nesse exato momento a reconhecer uma das três alternativas apresentadas por C.S. Lewis. Ou Jesus é um lunático, ou Jesus é um demônio, ou Jesus de fato é Deus. Se você reconhece Jesus como Deus, então saiba que em Jesus a sua, a minha, a nossa identidade. Lembra da questão da autoridade dita no início? A nossa identidade. Então a nossa identidade é divina. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos em Cristo Jesus adotados, somos filhos de Deus. Há um teólogo da patrística chamado Atanásio. Ele diz o seguinte: Deus tornou-se humano para que a humanidade pudesse tornar-se divina. A nossa identidade, a sua identidade, você, eu, somos a imagem e semelhança de Deus. A minha identidade depende de Jesus Cristo, na alteridade do outro de Cristo Jesus, porque nele nós somos chamados, nele nós recebemos a vida, nele nós encontramos a redenção dos nossos pecados. Nele nós temos a nossa vida. E não é qualquer vida. Você não vai encontrar uma identidade igual essa na filosofia, na sociologia, na psicologia, psicanálise, na antropologia, em qualquer outro lugar. Só em Jesus Cristo nós encontramos essa identidade. E é a sua identidade. Amém? Amém.